Olá, bom dia amigos e amigas do canal Dica de hoje. Hoje nós vamos dar continuação ao vídeo da semana passada que a gente falou se tem ou não déficit da Previdência, porque o que acontece, né? Sempre que a gente fala que tem um déficit, quer dizer que alguma coisa, né, pode ser a tua residência, pode ser a residência do teu amigo, pode ser o lugar que você trabalha, ou pode ser o país que você mora, ou até o país do teu vizinho. Sempre que tem um déficit, significa que está se arrecadando menos do que o que se gasta, né? Então, a gente sabendo disso, a gente precisa aí olhar o orçamento e principalmente como já está terminando o ano de 2017, a proposta de orçamento para 2018, que tem que ser votada agora até o dia 22 de dezembro, para o presidente ter aí uma semana para sancionar ou para vetar um ou outro ponto e dizer o motivo. Então a gente já vai começar aqui, não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e como vocês sabem, sábado é sempre um vídeo de macroeconomia. Pessoal, eu vou começar a falar para vocês como funciona um orçamento federal, tá? Como ele é feito. Ele é dividido aqui em algumas partes. Então a gente tem aqui, a primeira parte é o orçamento fiscal. Ou seja, nesse orçamento fiscal a gente vai ter todas as despesas e receitas financeiras e todas as despesas que o governo precisa para manter aí a máquina pública, tanto o judiciário quanto o próprio executivo, o legislativo e os ministérios, tá? E aí a gente tem uma outra parte do orçamento que é a parte da Seguridade Social, não confundir com Previdência. A gente viu no vídeo da semana passada que Previdência é apenas uma parte da Seguridade Social. A gente viu aí que tem, por exemplo, ali benefícios de Bolsa Família, as contas do Ministério da Saúde, a gente viu alguns benefícios como seguro-desemprego, enfim, que estão dentro aí do orçamento da Seguridade Social e que não fazem parte da conta da Previdência em si, além do orçamento de investimento das empresas estatais. E aí a gente consegue ver aqui nessa foto que o orçamento fiscal para 2018 está aí em 2,5 trilhões, o da Seguridade Social 1 trilhão, e o de investimentos das empresas estatais em 68 bilhões. Como a gente pode ver, o das estatais é menos de 2% do total, então a gente nem vai falar muito nesse vídeo. O que eu acho mais importante aqui para a gente começar é comparar com 2017. E a gente vai ver que o orçamento fiscal era exatamente o mesmo do ano passado, o orçamento de investimento das empresas estatais diminuiu e o que aumentou aí foi exatamente o orçamento da Seguridade Social. A gente já viu lá semana passada que existe um problema todo de leis no Brasil que impedem de segurar os custos com as despesas aí da Previdência. Então consegue-se reduzir todo o orçamento fiscal, mas o orçamento da Seguridade Social não. E aí a gente vai ver agora como ele é dividido, esse orçamento todo, né? A questão das receitas primárias e das receitas financeiras e a questão das despesas primárias e da despesa financeira. Bom, nessa foto aqui a gente consegue ver que o orçamento ele é dividido em receitas e despesas primárias e ele é dividido em receitas e despesas financeiras. É importante a gente entender o que tem em cada uma delas. Então a gente tem aqui que as receitas primárias são as que correspondem à arrecadação tributária, com impostos, taxas, contribuições de melhoria, como vocês conseguem ler aqui embaixo. Além do que o governo pode conseguir gerar alguma renda aí com aluguéis do seu próprio patrimônio ou dividendos que ele recebe das empresas que controla. Já as despesas primárias são os gastos que o governo tem para manter a estrutura do governo, além do custo aí dos ministérios, como a gente pode ver aí, saúde, educação, rodovias, etc. Já as receitas financeiras e despesas financeiras, elas são aí normalmente aquelas que têm a ver com a dívida pública. Mas nas despesas financeiras é importante ver que também tem um item outras, que já não é tão pequeno assim, que são exatamente as concessões de empréstimos ou no subsídio dos juros de empréstimo
tomada por outra instituição ou pessoa, como por exemplo, aí eles botam financiamento estudantil e subsídio do programa Minha Casa Minha Vida. Tá? Então a gente tem aí alguns subsídios, vocês vão ver que o outro já não é tão pequeno assim, então é importante a gente falar com relação a isso também. Agora, sempre que a gente vai montar um orçamento, a gente precisa passar de algumas premissas, porque o orçamento ele é feito em 2017 e são os gastos que o governo vai ter com base em receitas esperadas no futuro. Uma empresa também faz isso. Uma empresa, ela tem aquela estimativa de receitas que ela vai ter, então ela estima qual é a despesa que ela pode ter no ano seguinte. E aí o governo precisa também estimar isso. Então ele tem aqui algumas premissas que ele fez e a gente pode analisar se essas premissas são reais ou se são irreais. E aí a gente consegue verificar aqui que o governo está estimando uma inflação aí de 4,2%, que é possível e é real. A expectativa de mercado também está verificando. Crescimento do PIB de 2%, eu estou considerando aí o governo bem conservador, eu imagino que vá a mais. Taxa de juros média de 7,25%, o mercado imagina aí uma taxa de 7% ao ano, tanto no final de 2017 agora quanto no final de 2018, então a taxa de juros média ou vai ser 7% ou vai ser menor, porque aí vai fazer aquela curva para 6,75, 6,50 para depois começar a subir. Então, de novo, o governo está sendo conservador. A taxa de câmbio é a coisa mais difícil da gente verificar aí, da gente fazer alguma previsão, então eu nem vou me arriscar a fazer isso. E o salário mínimo de R$ 965, o que é interessante mostrar aí que é um aumento só de 3%. Pela primeira vez aí em muito tempo, o governo tem feito aí a correção do salário mínimo apenas pela inflação do ano anterior, sem considerar aí o PIB, como vinha sendo feito anteriormente. O que é interessante para a questão do déficit, mas não é interessante para a questão econômica. Por que isso? Porque se a gente tem aí as pessoas trabalhando e as empresas aumentam a produtividade com novas tecnologias, com novas formas de conseguir fazer aquele mesmo serviço anterior, consegue reduzir o número de pessoas, consegue reduzir o tempo de produção de um determinado produto, nada mais justo que o trabalhador ganhe também o aumento aí com relação à produtividade. Só que a gente tem aí outra questão legislativa, porque a Previdência diz que o piso da Previdência tem que ser o salário mínimo. Então, na hora que você aumenta dos servidores que estão ativos ou da iniciativa privada que está ativa, você acaba aumentando também dos inativos. E os inativos não conseguiram esse aumento de produtividade. Então, eu acredito aí que seria interessante que tivesse essa desvinculação do salário mínimo. Mas, enquanto isso não existe, o governo aí foi conservador e colocou uma proposta que seja menor. Lembrando que isso é apenas uma proposta. A Câmara e o Senado têm que aprovar e podem haver emendas aí em relação a essa PLOA, né, que a gente chama. Proposta de Lei de Orçamento Anual. E aí, finalmente, entendendo tudo isso, a gente pode passar aqui para os componentes das receitas aí do orçamento de 2018 e comparar com os componentes das receitas de 2017. A gente vê aqui que o governo está estimando um déficit de 159 bilhões. Assim como na tua casa, a conta tem que fechar. Tá? Então, se você gastou mais de 159 bilhões do que arrecadou, você vai ter que pegar 159 bilhões a mais de dívida do que você arrecadou. Tá? Infelizmente, eu realmente não sei por que essa diferença aqui dá só 144 bilhões. Tá? Do outro lado, em 2017 era igual, em 2016 também, em 2015 também. Eu não sei se é algum erro aí da própria proposta ou se tem alguma questão que me fugiu. Tá? Eu prefiro deixar claro aí quando eu não sei também. Mas o que a gente tem que perceber é o seguinte: para conseguir manter aquele orçamento em 2,5 trilhões que a gente viu lá, os gastos discricionários aqui, eles tiveram que se reduzir bastante, como a gente vai ver. Então a gente tem aqui despesas obrigatórias, então, por exemplo, benefícios da Previdência Social, pessoal em cargos,
transferências intergovernamentais, que nada mais são do que transferir para os estados e municípios. A União, ela recebe dinheiro de impostos que são dos estados e municípios, porque a gente é uma república federativa, a gente não é igual aos Estados Unidos, que cada estado tem a sua própria lei. Então ela tem que transferir isso é devido para os estados e municípios, além de outras despesas aí obrigatórias. Então a gente vê que o que não é obrigatório, que é aquilo que o governo poderia fazer de acordo com a oportunidade que surgisse, de acordo com a demanda da população, tem diminuído muito e é apenas 112 bilhões. Essa é o principal ponto que os economistas eles têm dificuldade, eles têm um medo em relação ao futuro, porque em 2020 provavelmente essas discricionárias vão ser zero, não vai ter mais de onde tirar para cobrir as obrigatórias que já existem. E aí a gente tem do outro lado a receita financeira. A gente vê aqui um refinanciamento da dívida de 1 bilhão e 100 e a gente tem de mais 887 bilhões. A gente vê aqui que o refinanciamento da dívida é igual na receita e na despesa, nada mais é do que uma rolagem da dívida. Ou seja, aquela dívida que você vai pagar emitindo uma nova dívida. E aí a gente tem aqui juros e amortização da dívida, 621 milhões. Eu já vi lá que na proposta imagina-se que apenas 305 bilhões, né, no caso eu estou falando milhões, mas é bilhões, estão previstos aí para amortização. A amortização é o que realmente reduz a dívida. A gente vai pegar 2 trilhões de dívidas para amortizar 300 bilhões. Então a gente vê aí uma grande diferença aí e uma bola de neve que pode ser muito perigosa para o Brasil. E aí a gente vai ver aqui em 2017. A gente vai ver que em 2017 a rolagem da dívida foi apenas de 946 bilhões. E eu falo apenas aí colocando entre aspas. E a gente vê que a contribuição à Previdência Social, que hoje é 403 bilhões, era 381 bilhões, só que os benefícios da Previdência Social aumentaram mais ainda. A gente vê que as despesas discricionárias aí eram 249 bilhões e elas hoje são 112 bilhões. E a gente vê que esse déficit aqui é 139 bilhões, exatamente aqui ao superávit, entre aspas, também, da parte financeira. Então a gente vê aqui que o governo não deve conseguir fazer o que ele tinha botado na proposta do ano passado. Já está com uma meta de déficit de 159 bilhões. Será que o déficit do ano que vem também vai ser acima do orçado? E se for acima do orçado, a gente tem aí um problema maior ainda, porque aí o nosso déficit está continuando a subir. Então você tira essa perspectiva do mercado de que o déficit está diminuindo. Só que eu imagino que pode ser que até diminua, porque a gente viu que as premissas foram conservadoras. Agora, nesse tempo que falta, a gente vai tentar aí ver como são feitos os gastos de acordo com cada local que ele é feito. Então, primeiro, vamos pegar aqui a estrutura do próprio Estado. Então, a gente tem aqui toda a parte de justiça, a gente tem toda a parte do Legislativo, Senado Federal, Câmara dos Deputados e etc., né? E a gente tem a parte da Presidência da República e do Executivo. Ainda existe uma outra parte, a administração, que engloba alguns desses custos, mas não engloba outros, que são custos que existem dentro do próprio Ministério da Fazenda, principalmente, enfim. Tá? Então não é exatamente apenas isso que são as despesas com a estrutura, existem outras. Daqui eu estou excluindo a parte de dívida pública federal, eu estou excluindo encargos financeiros da União, além de transferências a Estado, Distrito Federal e municípios, mesmo sabendo que dentro dessas transferências existe muito desses gastos que vão ser pagos com a própria estrutura dos governos estaduais ou de municípios menores aí, que tem boa parte do gasto com gastos administrativos. Apenas com isso, 79 bilhões ou 5% das despesas primárias são gastos com a administração. É importante mostrar que apenas zerar isso ou reduzir muito isso não seria suficiente para acabar com o déficit do país também, como algumas pessoas pressupõem. Bom, aqui vocês podem ver o orçamento do Ministério da Educação.
são 105 bilhões de reais que vão ser repassados para esse ministério, um dos maiores dentro do orçamento, tá? Perde para o da saúde, perde para a dívida pública. E aí a gente tem aqui algumas questões que são interessantes a gente ver aqui dentre os extras que eles colocam. Quer dizer, tem programa de 4,1 bilhões de alimentação escolar, o FIES aqui que vai impactar, por exemplo, em Croton, em Estácio, em Serra, em Anima, 17,7 bilhões de reais. E já no ano anterior, na proposta de orçamento de 2017, a gente vê que tinha sido separado 19,9 bilhões aí para o FIES. Então a gente vê que o governo tem tentado aí reduzir da forma que ele pode até alguns programas que seriam úteis aí para frente no Brasil para conter aí o aumento das despesas, tá? Esse é um deles. Outra questão aqui interessante da gente ver é o transporte. 15,2 bilhões de reais aí para transporte. É importante a gente ver que o Brasil ainda continua investindo maciçamente em transporte rodoviário, 41% é transporte rodoviário, mas eu quero chamar a atenção de vocês, principalmente desses 15% aqui de administração geral. É um dos ministérios que tem a menor taxa de administração geral aí, 15%. Alguns têm aí entre 30% e 40%, e isso realmente é um custo grande para o Estado. E isso é algo que a gente deveria repensar todos como sociedade. Porque você vai numa empresa, você vê lá as despesas administrativas e despesas gerais, estão lá entre 6%, 7%, 8%, às vezes chega em 10%, 12% num caso muito esporádico assim. E a gente vê aqui que no serviço público a gente tem aqui, ó, no Ministério dos Transportes, Administração Geral, 15%. Na saúde, que é um ministério que tem 130 bilhões de reais aí, a gente tem uma administração geral de 8,7%. Então quer dizer, como ele tem um orçamento muito grande, 130 bilhões, a administração consegue ser um pouco mais parecida aí com a realidade. Então a gente tem aqui 45% de assistência hospitalar e ambulatorial, e a gente tem aqui, ó, atenção básica 18%. A gente vê aqui um dos orçamentos, inclusive, que mais cresce aí no Brasil. Tá? Se você pegar aí há 2 anos atrás, era 99 bilhões esse próprio orçamento da saúde. Aí a gente tem aqui Ministério do Trabalho. É importante ver que ele não tem quase nenhuma despesa discricionária. 17 bilhões desse dinheiro é para pagar bônus salarial, 45 bilhões para pagar seguro-desemprego. Então a gente vê aí que é um ministério que tem boa parte das suas despesas dentro do orçamento da Seguridade Social. E para terminar aqui, para a gente ver essa questão, eu vou pegar exatamente aqui alguns ministérios, pelo menos, para a gente ver apenas a despesa de administração deles. Então a gente começa aqui exatamente por administração, são 32 bilhões, como adiantei antes, boa parte aqui, ó, Ministério da Fazenda. A gente pega aqui Agricultura, ó, Administração Geral 19,3%, Ciência e Tecnologia, Administração Geral ó, quase 30%, Comunicações 1,4 bilhão, Administração Geral 63%, Cultura 1,9 bilhão, Administração Geral 35,9%, Defesa Nacional é 71 bilhões. Também não tem aqui a parte de administração, provavelmente ou está dentro da demais, ou está dentro de cada um dos comandos aqui do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. A gente vê que o Exército é o maior. Desporto e lazer, menos de 1 bilhão, 737 milhões. Administração Geral, 32%. Direitos da Cidadania, 1,5 bilhão, 32% em administração geral. Educação, a gente já chegou a falar. Energia, 2,2 bilhões, administração geral, 33,3%. Gestão ambiental, administração geral, 29,3%. Enfim, eu não quero passar aqui todos os ministérios para vocês verem um por um como a taxa de administração aí de todos esses ministérios geram muito dinheiro aí para algumas pessoas.
E eu acredito aí que o principal foco da própria sociedade para reduzir custos no Brasil aí poderia partir daí. Só que isso iria demandar aí uma demissão em massa aí de muitos cargos comissionados, de muitas pessoas aí que trabalham e que acabam retirando até, né, dinheiro da cultura, do esporte, aqui da própria área de energia, da área de ciência e tecnologia, enfim, né, de cada uma dessas áreas em administração geral. São percentuais que a gente não costuma ver quando a gente analisa empresas, então imagino que isso seja um legado aí do próprio vídeo e espero que isso aí seja passado à frente. Tá? Muito obrigado aí a todos por estarem assistindo. O vídeo ficou um pouco mais longo do que eu queria, mas realmente a proposta de orçamento é uma coisa que me atrai muito e que a gente teria aí várias nuances para falar. A gente não falou sobre dividendos que são recebidos, a gente não falou de investimentos em empresas estatais, a gente passou voando aí por alguns ministérios e seria muito interessante se a gente pudesse falar até mais sobre isso. Quem quiser falar mais sobre isso, eu estou lá no Facebook, eu estou no Instagram também. A gente tem lá a lista de transmissão no Telegram, t.me/dica de hoje. E como vocês sabem, no site www.dica de hoje e na própria área de membros. Muito obrigado a todos, bom final de semana, abraços e bons investimentos na segunda. Tchau, tchau.